Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui tentando fazer o nosso papo cultural, fazendo aqui um teste de paciência e vamos ver se dá certo agora, né? Com os nossos convidados mais do que especiais. Eu estou esperando muito por esse momento, estou esperando aqui que dê certo a nossa internet, que dê certo a nossa conexão para a gente receber o presidente da ACLC, Academia Caruaruense de Literatura de Cordel, o ex-presidente e o atual presidente. Então são homens que sabem tudo sobre a Academia de Cordel e quase tudo sobre a literatura de cordel. Então vai ser um papo muito legal e eu quero a participação de todos os amigos. Vamos sortear, próximo ao final, esse livro de autoria do poeta caruaruense, também cordelista, da Academia de Cordel também, Doge Tabosa, o livro que tem como título Poesia Todo Dia. O nosso querido Doge Tabosa, que brevemente vai estar com a gente aqui também no nosso bate-papo cultural. Eu já peço aqui ao nosso convidado, poeta Genderson Alves, e ao nosso convidado, também muito ilustre, Davi Jefferson, para pedirem para entrar, se já estiverem prontos, para a gente começar ou recomeçar o nosso trabalho. Peço desculpa, a gente houve aqui alguns problemas na conexão, na minha internet, ou foi no celular, no sistema aqui. Sei que a gente resolveu, mas é bom porque a gente testa como está a nossa paciência. Estou muito bem, estou feliz, estou contente com esse projeto, com tanta gente boa acompanhando, comentando, e com certeza vai ser muito bom participar desse momento com Genderson e com Davi Jefferson. Os nomes são até parecidos, né? Estou aguardando aqui, já estou vendo o Genderson por aqui, aguardar Davi também, pedir para entrar, para a gente recebê-los com muito carinho, com muita poesia, muita declamação hoje aqui no nosso bate-papo cultural. Mais uma vez aqui apresentar o nosso patrocinador, Refrigerante Santa Joana, que é do empresário de Caruaru e é fabricado em Recife, distribuído para todo o Nordeste e brevemente para todo o Brasil. Eu não estou vendo aqui ainda o pedido de Genderson para entrar, estou aqui aguardando, já estou vendo ele por aqui e aguardo que ele peça aqui para entrar, e também Davi, professor Genderson, dois poetas, professores. Hoje a gente tem muito que aprender com eles aqui sobre cordel e sobre a Academia Caruaruense de Literatura de Cordel. Estou vendo por aqui muita gente boa, Rodrigo, meu filho, que está nos acompanhando também, Rodolfo Ferreira, nós já temos aqui Verônica Duarte, município de Altinho, já temos aqui, deixa eu ver mais, Reginaldo Poeta, obrigado Reginaldo, Fátima Vilar, que tem um trabalho belíssimo na quinta-feira também no seu Instagram, Lucide Domingos, Rosilene Menezes, minha irmã, Antônio Marcos, poeta, Eloína Freitas, Jânio Carlos, Wanda Salles, Rivaldo Menezes, meu irmão, poeta, cordelista do Recife, Vitória Silva. Enfim, nós vamos fazer um bate-papo aqui muito legal. Aguardar o pedido aqui de entrada dos nossos convidados. Estou só aguardando aqui. Genderson Alves. Eles têm que pedir para entrar, para que eu possa recebê-los. Vamos aguardar aqui, né? Davi disse que já enviou já. Davi disse que já enviou o pedido. Estou aqui procurando. Peço para ele enviar novamente, para facilitar aqui a situação da gente aqui. Mas com certeza hoje é um dia que eu esperei muito conversar com dois presidentes da Academia de Cordel, que eu ajudei no momento da fundação, da criação dessa academia. Nós estivemos juntos, eu, Edson Cavalcante e tantos outros poetas, Nelson Lima, tantos outros poetas estiveram com a gente na fundação dessa academia que é tão importante para a cultura de Caruaru. Agora acho que vai dar certo. Genderson Alves também está aqui pedindo para entrar. E eu estou aqui tentando receber. Tentando receber nossos poetas por aqui.
Guardando aqui os nossos. Opa! Boa Boa noite, Davi. noite. Boa noite, Davi. Boa noite, poeta. Atual, Agora deu certo. o atual presidente da Academia do Cordel. Eu quero já apresentá-lo aqui aos nossos convidados, aos nossos internautas. Davi Jefferson da Silva é tecnólogo em marketing pela Unifavip, é também licenciado em letras pela FAFICA e pós-graduado em língua portuguesa e literatura pela Faculdade de Ciências da Bahia. É design gráfico também e atual presidente da ACLC, Academia Caruaruense de Literatura de Cordel, membro da cadeira 18, tendo como patrono Antônio Marinho, grande repentista famoso de São José do Egito. Ele também é professor do Sagrado Coração, que é um colégio dos mais famosos e tradicionais de Caruaru, e também na Escola Coronel Camilo Pereira Carneiro, em São Caetano, que é uma cidade aqui vizinha de Caruaru. E é um grande poeta e é produto do grande projeto que tivemos aqui, projeto de Cordel nas Escolas, que nós tocamos esse projeto com o prefeito Zé Queiroz durante 8 anos no governo de Queiroz, não sei se depois do governo dele esse projeto continuou. Eu acho que nós vamos saber disso aqui também com Davi e com o nosso querido Generson Alves, que eu aguardo ainda poder recebê-lo aqui. Mas boa noite, poeta, presidente, Sua Excelência da Academia de Cordel de Caruaru. Bem-vindo, uma honra poder conversar com você. Boa noite, grande poeta. Eu que sou seu fã, viu? Desde pequeno, desde criança, acompanhando sua trajetória. É uma alegria muito grande, uma honra poder estar aqui dividindo esse palco na tela do Instagram. Boa noite a todos os nossos amigos internautas que estão entrando para nessa noite nós termos esse papo cultural, muita cultura, muito assunto, alguns deles polêmicos também, mas nós estamos aqui para mostrar o quão nós somos gratos em termos esse dom e essa garra de lutar pela cultura e o quão é difícil fazer cultura em Caruaru e em tantas outras cidades. Mas nós somos resilientes, nós estamos aqui para mostrar que quando nós temos um grupo bom que dá as mãos e se une, a gente consegue muito para a cultura da nossa cidade. Então, estou aqui à disposição, poeta. Você é quem manda nessa noite. O que mandar a gente fazer, vamos fazer. Na verdade, hoje aqui não tem nenhum âncora. Nem eu, nem você, nem Generson, que acabou de colocar essa cara de poeta intelectual aqui agora. Bem-vindo, Generson. Boa noite, mas antes de você falar, deixa eu me apresentar aqui aos nossos internautas que acompanham também o nosso projeto, o nosso Papo Cultural. Generson Alves nasceu na cidade de Palmares, Pernambuco, zona da mata do estado, mas desde criança vive fazendo poesia em Caruaru. Escreveu cordéis desde a sua adolescência. E foi influenciado por programas de cantorias, com certeza. Ouviu muito programa de cantoria meu, João Lourenço, Raimundo Caetano. Ele, desde pequenininho, ouvia programa de rádio dos nossos cantadores. Ele participa de encontros literários, de festivais, de programas sobre assuntos de cultura no geral, em escolas, em empresas, em faculdades. Ele é jornalista e professor também. Além disso, ele é assessor parlamentar de imprensa, assessor de imprensa do deputado Eric Lessa. Ele escreve artigos também para vários jornais regionais e para vários blogs. Eu me sinto muito alegre, muito honrado, muito arrepiado quando eu me lembro que eu era criança e boa parte dos cordelistas era formada por uma elite de cordelistas analfabetos. Hoje eu estou aqui com 2 jovens, os 2 professores formados, pós-graduados. O cordel está muito bem, obrigado, graças a Deus. Boa noite, Generson Alves. Boa noite, Rogério. Boa noite, Davi. Boa noite a todo mundo que está acompanhando. Certamente vai ser um bate-papo aqui muito rico, né? Muito cheio de cultura, de conhecimento. E, de fato, né? O primeiro contato que eu tive com a cantoria
foi através de Rogério Menezes e João Lourenço, no Cantoria na TV, pela TV Pernambuco. Acho que era num sábado à tarde, né? Primeira vez que eu ouvi cantoria na minha vida e foi realmente uma experiência estética emocionante que a gente carrega até hoje. Muito bem. Eu estava falando agora há pouco com o Davi. Davi, que história é essa que você foi produto, que você se descobriu no projeto Cordel nas escolas? Conta um pouquinho dessa história aí, como você se achou poeta, se descobriu um poeta e um cordelista. Isso mesmo, poeta. Em 2006, quando o projeto foi implantado aqui na cidade de Caruaru, eu comecei pela curiosidade dessa literatura que é tão bonita, tão rica. Lembro-me que eu peguei um livro na biblioteca e tinha lá uma estrofe que dizia assim: um surdo disse que ouviu um pobre mudo dizer que um cego tinha visto um aleijado correr. Quando eu vi isso no livro, eu digo, eu preciso aprender a fazer esse estilo de poesia. Até então era algo novo, algo que eu não sabia de fato de que se tratava. E foi justamente no ano que chegou aqui na Escola Laura Florencio, no bairro de Salgado, onde eu resido, o projeto Cordel nas Escolas, que foi implantado, inclusive, pela Academia Caruaruense de Literatura de Cordel. E aí eu comecei a ter esse contato, foi quando eu conheci Gêneson, conheci Nerisvaldo, Nelson Lima. Comecei tendo essa propriedade do teatro ainda imaturo, fazendo aqueles versos com uma métrica enorme, sem aquela noção. E aí comecei a me apaixonar pela literatura, comecei a participar de oficinas, ter mais esse contato mais próximo. E eu sempre dizia aos meus colegas, um dia eu ainda vou ser um bom poeta. Na época, um poetinha, né? Começando os primeiros passos. E aí o tempo passou, tive uma aproximação maior com o Gêneson, na época que ele era presidente, e eu sempre dava umas cantadas e dizia, eita, Gêneson, meu sonho é ser um cordelista da Academia de Cordel de Caruaru. A Gêneson dizia, vá aos eventos, vá visitando, sempre com muita cautela, né, Gêneson, e responsabilidade. E aí eu fui me aproximando, participando de alguns eventos, até que em 2019 eu tive a oportunidade de tomar posse como membro da academia. Mas eu sempre digo, tudo começou lá na escola. A escola foi o grande palco cultural para que eu me descobrisse tanto no teatro, que eu também sou ator. Em 2008, eu ganhei o prêmio de ator coadjuvante do Festival de Surubim. E aí, juntamente com isso, o cordel, que são duas artes que se atrelam e é um casamento muito perfeito. A gente utiliza muito do teatro no momento da declamação. Então, foi desse projeto que hoje o presidente da Academia de Cordel surgiu de lá de trás do projeto Cordel nas Escolas, que permita-me ultrapassar um pouquinho, já respondendo uma pergunta que o senhor havia feito logo no começo. Hoje o projeto não tem mais, o projeto foi tirar o projeto das escolas, não temos mais, acabou agora na última gestão de Raquel, e aí, infelizmente, um projeto que descobriu tantos talentos, eu estou aqui como prova viva disso, a prova de que é um projeto que vale a pena. Às vezes eu fico me perguntando, se não fosse o Cordel nas Escolas, quem seria Davi hoje? Será que Davi seria um poeta, teria tido esse impulso? Então, quando se mata um projeto como esse, por vezes, muitos poetas, novos poetas, também estão sendo assassinados por aqueles que não têm sensibilidade com a cultura. Graças à prefeita, ex-prefeita hoje, Raquel Líder, que fez isso, né? Nós, durante 8 anos, tivemos esse projeto com o prefeito Zé Queiroz, a quem agradeço. Foi com o prefeito Queiroz que eu tive a oportunidade de promover grandes festivais. Foi com o prefeito Queiroz que nós criamos o Polo do Repente no São João. Então, não é um momento de política, mas nós devemos agradecer a quem fez. E devemos registrar e protestar com quem matou, quem assassinou, como você disse, um projeto tão importante. Eu vou fazer uma pergunta a Gêneson, e Davi se prepara para recitar uma poesia, e depois Gêneson também recitar, porque a gente tem que conversar mais um pouco também, que é a poesia. A nossa conversa já pode ser uma poesia, mas a poesia mais formalizada é interessante. Ô Gêneson, eu vi há poucos dias uma postagem sua nas redes sociais, mais ou menos assim, você pode me corrigir ou dizer como foi essa manchete. Tipo assim, não pensem que cordel é só rima. Foi mais ou menos assim. Você quer dizer o que com isso? O que é um cordel na sua totalidade, que não é só rima,
para você, nem para mim, nem para quem realmente entende. Perfeito, né? É muito bem colocada essa pergunta, né? A gente chega em alguns lugares, algumas escolas, empresas, enfim, na cidade em geral, e às vezes as pessoas dizem, não, cordel é só rimar, é só contar uma historinha, é falar no linguajar matuto, às vezes dizem dessa forma, mas não, o cordel tem exigências, né? As mesmas exigências da cantoria de viola, e às vezes até um pouco mais, em certo sentido, porque o cordel, além da rima, tem a métrica, tem a oração, tem um esquema de estrofes, né? Um esquema estrófico para seguir as sextilhas, as sete linhas, as oitavas, e tem algo que até o repente não exige na sua maioria, que é a questão da narrativa, né? E a narrativa exige personagens, tempo, espaço, né? Todos os elementos que fazem parte também do universo do teatro, ao qual Davi Jefferson pertence e pode falar com mais propriedade. E aí, observando tudo isso, eu até escrevi um e-book, né, um livro virtual, que é disponibilizado gratuitamente, com esse título, Cordel não é só rimar, em que aí a gente disserta um pouquinho sobre a história do cordel, sobre os elementos que constituem o cordel, e também sobre o cordel como arte, né, como uma experiência estética com o belo, né? Cordel emociona, cordel toca na alma, na sensibilidade. Então é muito mais do que rimas soltas ao vento. Muito bem. Eu também acho isso. Eu acho que realmente a gente tem que ter mais cuidado. Escutei uma poetisa também, recentemente, cordelista de Caruaru, Aline Salles, dizendo numa entrevista dela, que eu vi, não lembro mais se foi em rádio, se foi numa live das redes sociais, dizendo que se o cordel não tiver rima, métrica e oração, pode ser qualquer outra coisa, menos cordel. Não deixa de ser poesia. Não deixa de ser poesia, porque até uma prosa é uma poesia, dependendo de como se passa, com o sentimento. Mas, se não tiver rima, métrica e oração, não é cordel. E a gente vê muitos, mas são muitos, uma infinidade de títulos de cordéis que não são cordéis, porque estão desobedecendo as regras. Então, eu acho isso bem interessante que a Academia de Cordel de Caruaru se preocupe com isso. Nós temos não sei se é uma associação ou é uma academia, parece que é uma associação de cordelistas no Crato, em Juazeiro, e eu estive por lá fazendo cantoria e vi belíssimos cordéis, pelo menos os que eu vi, uns 10 títulos, todos dentro das regras, rimado, metrificado e dentro da oração. Então, isso é muito interessante. Eu quero fazer uma pergunta para os dois, bem rapidinho, para a gente ir para a poesia. O que vocês acham que mudou, se mudou alguma coisa na temática do cordel? Porque antigamente a gente tinha uns títulos estrambólicos, a mulher que casou com o jumento, a moça que virou onça, sei lá, umas coisas muito assim assombrosas. Hoje a gente não vê mais muito essas coisas. Eu acho que houve uma mudança grande, mas eu quero ouvir dos cordelistas que estão militando nessa área, o que eles acham dessa mudança, se é que houve. Vou, Gênesis, tu vais. Vamos, mestre. Vamos lá. O presidente tem prioridade, né? Que é isso. A gente percebe, eu percebo inclusive até mesmo nós que trabalhamos com educação, as produções dos próprios estudantes, a gente tem visto um processo evolutivo de escrita. E isso se dá justamente pelo momento pelo qual a gente vive. A gente vive numa era tecnológica e de grandes avanços. Então, hoje a gente vai perceber vários poetas, principalmente essa gama de poetas mais jovens que estão adentrando nesse mundo da poesia, esse desejo de poetizar aquilo que é mais atual, aquilo que é mais presente. A gente vai ver o poeta que quer poetizar, por exemplo, a guerra entre Ucrânia e Rússia. A gente vai ver o poeta que quer fazer uma crítica social sobre
a questão do uso do aparelho celular, por exemplo, como Jefferson Moisés fez no trânsito. A gente vai perceber o poeta que quer defender uma causa social, o racismo, a homofobia, várias temáticas. O próprio cordel entrando nesse campo da política, inclusive partidária, para ambos os lados. Então, a gente percebe um misto de produção poética, o que é bom, porque a gente vai percebendo que esse processo ele é evolutivo, sabendo-se que ainda existem aqueles que criam suas histórias, como estas citadas. Mas eu vejo esse processo justamente como um processo evolutivo da produção escrita da poesia. Não sei se Gêneson concorda aí com essa linha de raciocínio. Eu concordo, e eu acho que isso é um dos fatores, inclusive, que faz com que o cordel seja uma tradição que permanece, né? Que permanece. O cordel é fincado em tradições, ele tem elementos sólidos, feito esses que nós falamos, né? De rima, de métrica, de oração, mas ele também segue no compasso do tempo. Então, por tratar de assuntos por vezes atuais, e sobretudo por tratar de assuntos eternos também, de assuntos que tocam na alma, no espírito da pessoa, que fala da passagem do tempo, que fala do amor, que fala de saudade, que fala de sentimentos, que são coisas que fazem parte da complexidade da alma humana. Por causa disso, o cordel se mantém vivo, não é? Então não dá para colocar prazo de validade no cordel, né? Alguns historiadores falavam recentemente do tal do novo cordel, né? Mas aí eu sigo mais numa linha de entender que o cordel não tem tempo, né? Ele é atemporal mesmo. Não tem novo nem velho. Nem novo nem velho. Né? Eu concordo com o presidente e o ex-presidente. Quem entrou agora da live, a gente está com o nosso companheiro Davi Jefferson, professor cordelista, atual presidente da ACLC, Academia Caruaruense de Literatura de Cordel, e com o ex-presidente, poeta, jornalista, assessor parlamentar, Gêneson Alves, dois poetas da maior categoria possível no universo do cordel em Caruaru. Mas vamos de poesia, né, senhor presidente? Recitar algum poema, o que você quiser, de sua autoria ou de qualquer poeta. Fique à vontade para a gente de poesia agora. Vamos embora, poeta. Esses dias eu estive sempre... Veja como o cordel é. A gente sempre gosta de escrever muito sobre aquilo que a gente vê. O próprio Patativa, ele vai dizer que para todo canto que ele olha, vê um verso sibulindo. E aí, eu tinha feito uma escrita, que é um dos cordéis que o povo gosta muito, que é o do cuscuz, mas eu também fiz um sobre o ônibus. Dia a dia no busão. Aquelas aventuras que a gente só vê no busão. E aí eu disse assim: de tudo que já andei, nada tem comparação. Se você já viajou de Toyota ou de avião, na verdade tem história quem já andou de busão. Tem gente que todo dia precisa estar na parada, já é freguês do busão, já sabe a hora marcada de pegar o coletivo e cortar pela estrada. Eu nunca vi um transporte para ter mais atrativo. De tudo nele acontece, nele o povo fica altivo. Quem quiser ver confusão, circule no coletivo. No horário que tem pico, fica, pois, superlotado. Cada vez sobe mais gente, sorte tem quem vai sentado. Quem quiser ver confusão, veja o povo arretado. Coitado do motorista para seguir a condução. Quando chega na parada, alguém puxa o cordão, mas diante da zoada não escuta nada não. E quando passa do ponto, aí começa a ferver. Logo vira um alvoroço, alguém grita para dizer: para o ônibus motor, tem gente que vai descer. E quando pisa no freio, tem mais uma confusão. Quem está segurando o ferro leva logo um empurrão e quem está sentado vai livrando com a mão. Mas tem gente que é gentil e pede para levar a sacola de quem vai, tentando se equilibrar, e agora com duas mãos é melhor para segurar. O problema ainda é pouco, poeta. Sempre pode piorar. E quando chega um sujeito suado, sem perfumar, cheiro de CC, começando a circular.
Como se já não bastasse todo mundo abatido, alguém liga o som bem alto, de modo bem destemido. Quem tiver doido que peça, para pôr um fone de ouvido. Já não cabe mais ninguém, o ponto superlotado. Quando o motorista para, alguém grita revoltado: bote na sua cabeça, motorista aluado. Ventilação já não tem mais. Já abriu cada janela, senhorinha reclamando. Sentar no lugar dela, se a gente falasse mais, sairia uma novela. É assim o dia a dia da nossa população. Mesmo com tantos perrengues, também tem animação, pois tem coisa que só vê quem circula de busão. Beleza! Muito bom! Tá em cordel essa poesia? Sim, tá sim. Ótimo, perfeito, gostei demais, adorei. Gênerson, prepara aí a sua poesia que eu vou aqui registrar muita gente boa que está com a gente. Primeiro quero aqui registrar Dr. Robério Matias, de João Pessoa. Dr. Robério Matias é considerado hoje entre os melhores médicos, entre os 5 melhores médicos do Brasil com o trabalho de transplante capilar ou de implante capilar. E é também nosso parceiro em alguns eventos. Então, Dr. Robério Matias, ele trabalhava em Itabira, no seu consultório, na sua clínica, mudou-se para João Pessoa a pedido de todos os clientes, já que os clientes dele são de todo o Brasil, e ele atende ainda pelo telefone do Pernambuco. Eu vou até passar aqui o telefone, que é o DDD 87, e o número é 99605 5772. 996055772. Inclusive, eu acho que Gênerson, qualquer hora, vai precisar ir fazer um transplante ou um implante capilar aí. O assessor parlamentar, o poeta cordelista aí, né? Eu também estou quase aqui, negociei aqui que eu tinha muito cabelo até uns dias atrás, estou começando aqui umas cavazinhas, umas calvícies, eu acho que logo também eu vou precisar aí dos préstimos do valoroso trabalho do Dr. Robério Matias, que eu recomendo. Então, muito obrigado pela companhia. Cleverson Santos também, Pedro Mendes é meu filho, não sei onde está, mas deve estar por Caruaru acompanhando, obrigado, meu filho. Minha filha Priscila Mendes também, Sofia Moreira, Pedro Beltrão, Gislaine Teixeira, Raíra Rafaela, professor Flávio Ferreira, Verônica Duarte, Marta Barbosa, Genoveva Crisvina no Recife, Renata Batista, Júlia Araújo, Paulo Florencio, poeta José Milton, Natália Ramos, Bruna Thaís, Pablo Henrique, Pedro Queiroz, Dr. Roberto Matias, já falei, Eliane Maria, Janilson Poeta, ainda temos aqui Raíssa Galdino, Janilson Salles, Cordeiros Frios, esse aí de João Pessoa, conheço muito, grande apologista de cantoria, Rosivaldo Mendes, meu irmão, poeta cantador em Piracicaba, meu irmão de sangue de ar, com quem comecei a fazer os primeiros versos do Sertão de Imaculada na roça, ainda, no Cabo da Enxada, e Maria Emily, e Ninho de Jesus, Josefa Santos, em João Pessoa, Cristina Cruz, Jefferson Paes e Thales Menezes, que é meu primo também, lá de Imaculada. Muito obrigado a todos e a todas. Daqui a pouquinho vamos fazer o sorteio do livro Poesia Todo Dia, para quem está acompanhando, da autoria do poeta Doge Tabosa, que em breve vai estar com a gente. Pessoal, eu quero pedir a vocês uma coisa. Se vocês mandarem esse aviãozinho aí, a gente vai fazer mais gente aqui, vai fazer um grupo maior acompanhando a gente. Mas muito obrigado a todos que já estão aqui, quem está vendo agora, ao vivo, e quem vai ver depois. Poesia com Gênerson Alves. Pois é, Rogério. Falando aí essa questão, né, do cabelo, né, do tempo passando, estava lembrando, na verdade, de um soneto do mestre, né, Diniz Vitorino, né, grande Diniz Vitorino, que ele disse: a velhice, exaustiva e penosa trajetória, missão árdua por nós quase cumprida, velha culta que esconde na memória efêmeras imagens de uma vida, documento perfeito de uma história pelo tempo contada e definida, resgate da dívida compulsória que há décadas atrás
foi contraída, conta estúpida, perversa e esquisita, que com juros o mundo deposita nos extratos da vida da pessoa, débito alto, guardado em seus arquivos, no caderno dos saldos negativos, que o gerente do tempo não perdoa. Grande Diniz. Diniz Vitorino, o que respeitosamente eu sempre chamei de monstro da nossa cantoria, um dos maiores mestres, um dos maiores poetas. Eu chamava com ele o Augusto dos Anjos da Viola. Morou aqui muito tempo em Caruaru, mais de 40 anos, filho de Monteiro da Paraíba. Tive a honra de cantar com ele algumas vezes. Eu até no começo da live aqui, que deu muita bronca, entrei e saí, eu comecei recitando um soneto dele muito bonito, A Bênção do Amor. Sou fã de Diniz Vitorino. Tem aqui uma pergunta de Wanda Salles. Os dois podem responder, se acharem que um que respondeu primeiro não respondeu tudo. Mas a pergunta é fácil. Pergunta de Wanda Salles. Muito obrigado, Wanda, pela participação e pela pergunta. Existe alguma oficina gratuita de cordel em Caruaru? Vai, Gênesis. Existia, né? Eu gostei da respirada profunda. Quando havia a sede da Academia de Cordel lá na estação ferroviária, antes de começar essa interminável reforma da estação, que disseram agora que entregaram, né? Passaram aí 2, 3 anos com a estação com tapumes, né? Aí plantaram uma árvore, botaram um peso, fizeram um negócio lá, disseram que reformaram. Então, havia antes, né, quando existia vida na estação. Hoje em dia não tem mais, né? E existia, inclusive, existe um projeto, né, que a gente está procurando como colocar em prática, que é a escola de cordel, né? Até o Davi pode complementar mais isso daí, querendo trazer mesmo para a cidade, oportunizar isso daí, mas que existem alguns entraves ainda que precisam ser vencidos, né? Isso, Gênesis. Permita-me, viu, poeta? Complementando aqui a resposta para a nossa querida Wanda, que nos acompanha, assim que eu assumi a presidência da academia, nós vimos essa necessidade das oficinas. E aí vale salientar, porque alguns zunzuns giram dizendo que nossas atividades elas pararam por causa da pandemia, mas não. Nós paramos as atividades na Casa do Cordel, antiga Casa do Cordel lá na estação, desde o momento em que derrubaram as casas de alvenaria que havia lá, as de madeira, e nos colocaram para aquele galpão do meio, com a promessa de que haveria segurança, limpeza. E aí nós começamos a viver à margem ali daqueles andarilhos que passaram a morar na frente das casas, fazer as necessidades fisiológicas. Inclusive, teve uma noite que fizeram um fogo na porta da Casa do Cordel. Então, nós só temos na Casa do Cordel folhetos, livros, papéis. Então, uma faísca de fogo entrando numa casa literária já era. Então, nós paramos as atividades antes da poesia, antes da pandemia, no mês de janeiro de 2020, justamente por essa falta de estrutura. E aí desenvolvi toda a estratégia do projeto da Escola de Cordel Poeta Paulo Pereira. O nome é em homenagem ao nosso saudoso poeta Paulo Pereira, o poeta dos passarinhos. E aí nós ficamos de mãos atadas, porque nós ficamos sem um lugar para oferecer essas aulas, que seriam realizadas com os professores da própria academia, e nós iríamos tratar as 3 principais regras do cordel: métrica, oração e rima, além do processo de declamação, unindo a prática do teatro. Mas, infelizmente, por falta dessa sensibilidade cultural, até hoje, nós estamos na promessa. Como eu sempre digo, hoje, a Academia Caruaruense de Literatura de Cordel está sem teto. Essa semana, um representante do IFAM entrou em contato comigo, é de primeira mão essa notícia, nem os acadêmicos ainda estão sabendo, que eles entraram em contato para nos fazer uma visita no mês de maio. Mas veja, poeta, nenhum lugar nosso
para que pudéssemos mostrar os nossos trabalhos, nós temos. Hoje nós temos uma barraca no Polo, foi uma parceria, no período da pandemia se estendeu, estamos até hoje. Então, se eles quiserem ver nossos produtos, terão que ir na barraca do Polo. Se nós formos recebê-los para fazer uma reunião com os acadêmicos, temos que alugar um espaço ou arrumar um outro espaço para acolhê-los, não sendo um lugar propício para expormos os nossos trabalhos. Então, respondendo à Wanda, é essa situação que nos entrava de proporcionar essas oficinas de cordéis em Caruaru. Ótimo, acho que respondeu muito bem, infelizmente, né? Mas eu espero que logo, logo a nossa querida Academia de Cordel, como eu disse aqui no início, eu tive a honra de participar da criação, da fundação. Acho, parece até que foi se não me falha a memória, o primeiro vice-presidente, Erwin Cavalcante, o primeiro presidente, e frequentei muito, depois deixei de frequentar, no corre-corre da vida, as reuniões sempre eram fim de semana, eu sempre estava em cantoria, mas eu acho que a Academia de Cordel de Caruaru é muito importante. Eu quero uma resposta bem rápida para a gente ir de mais poesia. Davi, você tem na ponta da língua aí quantas mulheres cordelistas há, pelo menos na Academia de Cordel de Caruaru? Hoje, na nossa academia, nós temos 4 mulheres. Nós temos Dona Dilma França, que é a ex-presidente, eu a sucedi. Nós temos Dona Silene Santos, nós temos Dona Sônia e nós temos a Aline. São as mulheres que compõem a nossa academia e não tem a questão do machismo na academia. As mulheres têm vez, têm voz e sabem fazer poesia, poeta. Graças a Deus, e muito bem, né? Jefferson, eu sempre achei você um poeta muito intelectual. E algumas vezes até disse brincando a você que para a gente entender a sua poesia, você tinha que ir recitando e a gente com o dicionário na mão. E agora é até mais fácil que ter o Google, né? A gente vai ali, tá a gente falando e a gente... Mas entenda isso como um elogio, né? Eu acho que você é um poeta de uma poesia muito profunda, tem hora que a gente realmente tem que parar para entender a sua poesia. Você também se acha isso que eu estou dizendo, ou isso é de uma forma tão natural que você nem sente isso? Pois a gente tem um jeito, né, de falar, de se expressar, de observar a vida, né, as coisas. Mas, assim, não é uma coisa que eu diga, não, vou escrever isso aqui porque eu quero complicar o negócio. Não, não é isso, né? A gente realmente tem essa forma, né, esse estilo. E eu acho que cada poeta, né, vai tendo, né, vai criando, vai fazendo sua própria forma, né, de agir. Você, por exemplo, eu acho fantástico, Rogério, que você tem esse estro enlarguecido, né? O cara vai de crítica social a um poema romântico, né? Tem um mote, acho que dos anos 90, que você cantou com Raimundo, né? Quando o sol se despede no poente, douram os mares da minha solidão, né? Por exemplo, que tem uma estrofe que você diz: no alquime do castelo dos neurônios, meu espírito vagueia em letargia, na mistura de dor e fantasia, num duelo entre anjos e demônios. No meu crânio moldado em criptônios vagam os últimos resquícios da razão, e no meu peito um notívago coração se exuma chorando amargamente, quando o sol se despede no poente, doura os mares da minha solidão. Já não posso mais falar com você, né? Então, mas foi eu que fiz essa estrofe dele. A poesia é uma coisa fantástica. Né? Obrigado pela lembrança. Obrigado. Mas recita uma das suas, eu sou fã das suas poesias. Rapaz, eu não sou muito... É interessante, né? Que eu não tenho muita poesia minha na cabeça mesmo. Deixa eu ver se eu consigo puxar uma agora. E assim, eu não sei se isso acontece também com vocês, né? Pronto, tem um soneto aqui, Feto sem parto, que diz:
Triste feto sem parto, cujo porto, sem afeto no aperto fez partida, vida feita, desfeito, já sem vida, e um ventre caixão de filho morto. Sem direito a bercinho, lar, nem horto, sem brinquedo, fraldinha, nem guarida, tão somente uma história interrompida num rompante cruel de um plano torto. Feito feto de fato sem querer, não nasceu sendo ser para apenas ser, mas sem forma de sangue, carne e pus, como um troço jogado ao corrodêncio, com o grito abafado no silêncio de uma mãe que deu sombras, mas não luz. Então, a gente às vezes escreve, né, umas coisinhas pensando, né, em algumas questões, inclusive sociais, né? Muito boa, muito boa. Bom demais. Gêneson, você é um grande jornalista, um grande poeta, um homem do papo cultural que a gente conversa um ano e você tem sempre o que perguntar e o que dizer. Você gostaria de fazer uma pergunta, por exemplo, ao seu colega de academia, Davi? Rapaz, tem tanta coisa, né, inclusive, que a gente... Davi é uma dessas pessoas que nos ensina a cada frase que fala, né? E às vezes até em silêncio ele nos ensina também. E aí, como ele tem esse dom, esse talento, essa vocação para o ensino, em sala de aula, Davi, como é que é essa questão de lidar com o professor e o poeta? Né? Tem hora que eles se misturam aí, como é que acontece isso? Boa pergunta. Gêneson é sensacional, né, poeta? É bom demais. Gêneson, eu tenho, inclusive, vários alunos aqui, viu, Rogério? Inclusive, alguns já se manifestaram aqui. Rafane, por exemplo, de São Caetano, esteve aí fazendo elogios. Tem outros alunos do Sagrado Coração também. E aí se mistura, Gêneson. Porque eu sempre digo o seguinte, quando a gente decide fazer aquilo que gosta, é muito complicado a gente viver sem fazer. Então, eu estou dando a minha aula e a aula de português ela se torna uma aula poetizada. Então, os próprios estudantes, eles, quando eu chego na sala, muitos deles já dizem assim, professor, antes de começar a aula, declame uma poesia, tem alguém aniversariando, faça uma poesia de aniversário. E aí, esse poeta-professor, professor-poeta, ele acaba se misturando em sala de aula. E eu acredito que é isso que engrandece muito o nosso trabalho, porque, como você sabe, Gêneson, o poeta também, língua portuguesa é uma disciplina densa. E eu sempre digo que a poesia ela transforma tudo muito belo. Até mesmo que é tragédia, quando nós colocamos na poesia, traz uma leveza ao fato que é pesado. Então, essa balança chamada poesia, ela consegue pegar aquilo que nos desestrutura e nos faz ser alguém estruturado. Então, os meus alunos estão aí, não me deixam mentir. A poesia, o poeta-professor, o professor-poeta, faz parte do dia a dia da turma aí na sala de aula. Não tem como desassociar, não, Gêneson. Agora, essa pergunta também pode ser devolvida a Gêneson, já que ele também é poeta e professor, né? Exatamente. Retribuo do mesmo modo, Gêneson. Desassociar, inclusive com as outras funções também que você ocupa, a gente acompanha. E esse Gêneson Alves é sempre jornalista e desassocia do poeta, desassocia do professor. E só para complementar, Gêneson Alves nasceu poeta ou se tornou poeta? Boa. A gente nasce ou se torna? Muito boa. Perguntas aí bem densas, né? Realmente, quanto à questão do misturar-se, né? Isso daí é verdade. Inclusive, é o que está acontecendo agora. Quer dizer, eu estou aqui na live, né? Mas também estou enviando material, estou trabalhando, tendo algumas questões aqui de trabalho simultaneamente, né? E isso acho que faz parte, né, dessa polivalência, né, que a gente às vezes realmente precisa ter. Principalmente, né? Principalmente nessa polivalência pandêmica, que quem mais teve que trabalhar dobrado foi o professor, e agora que tem o sistema de aula híbrida, né? Tem muita gente dando aula na sala de aula e também tendo que dar aula em casa ainda, né?
pela internet. E enfrentando vários desafios, né? Inclusive o Manuel Álvaro, né, que é daqui da região, daqui do Agreste, salvo engano, de Altinho, professor universitário, né? Acho que Davi se lembra dele também na Fafica, né? Ele fez um artigo, né, analisando essa questão da implementação do ensino remoto por aqui e o quanto é desafiador, né? Porque muitas vezes partiu-se do pressuposto que o professor já sabia lidar com essas ferramentas, não é? E partiu-se do pressuposto, inclusive, que o aluno também já tinha computador, já tinha celular, enquanto a realidade, muitas vezes, era completamente oposta, né? Nem o professor tinha essa habilidade, às vezes não tinha nem o material em si, os equipamentos, tampouco os alunos, né? E acho que todo mundo passou por isso também, né? A cantoria também passou essa questão da cantoria online, né? Das lives aí. A gente é acostumado com cantoria, olhando para a cara do cantador, dizendo cante isso, aplaudindo o verso ali na hora, né? E de repente, né, ter que ver pelo computador, pelo celular ou pela televisão somente, né? E pagar pelo Pix, ao invés de pagar na bandeja, pagar pelo Pix. Rapaz, que negócio. E que terminou, assim, ficando, né? Ficou. Hoje em dia, Ficou. muitas cantorias estão dessa forma, né? Até o Sexta de Repente mesmo é híbrido, né? Daqui a pouquinho a gente tem que encerrar a live, porque o Instagram passou de 1 hora, ele derruba a live e não fica nem gravada, né? Para a gente salvar, a gente tem que realmente cumprir o horário. Mas eu quero fazer uma pergunta a Davi, pode ser também a Gêneson. O que se faz, como faz a pessoa para participar, para ser sócio da Academia de Cordel? Passa pelo teste, pela triagem, pela avaliação? Se alguma pessoa nesse momento se acha poeta, cordelista, ele pode procurar alguém, o presidente da academia, e se tornar um sócio da academia. Tem um sócio cordelista, poeta, mas também tem um sócio contribuinte. Como é essa questão de ser sócio da academia de cordel? Bom, poeta, uma boa pergunta, por sinal. Inclusive, agora nessa minha gestão, a gente implementou a entrada de acadêmicos por intermédio de edital, para que tudo ficasse muito amarrado. E como trata-se de uma academia, e a gente tem prezado por essa qualidade de produção literária, então passa por um crivo de uma comissão avaliativa, como nós tivemos agora há pouco. Algumas cadeiras ficaram propostas para serem preenchidas, que foi justamente a entrada de Aline Salles e José Jardeano. E aí nós vamos abrir novamente, que temos algumas cadeiras disponíveis, e aí os interessados fazem a inscrição, é tudo muito simples, sem muita burocracia, envia algumas das suas produções, tem uma equipe de professores que forma essa comissão, que analisam métrica, rima, oração, toda a estrutura da literatura de cordel, para que, de fato, nossa academia ela esteja cada vez mais forte e pronta para representar Caruaru, tanto aqui na nossa cidade, quanto em qualquer lugar da região. Porque nós sabemos que quando o Rogério Menezes vai, ele representa toda uma gama de poetas. E isso a gente tem prezado na academia. Caruaru não é uma cidade tão fácil de representar, porque Caruaru tem um peso internacional em se tratando de cultura. Então, a gente realmente tem que ter cuidado como é que a gente vai representar Caruaru, porque onde for um cordelista, onde for um poeta de Caruaru, ali está Caruaru, e Caruaru merece ter o melhor de representação, não é isso? Isso mesmo, poeta. Temos prezado por isso. Vamos aqui registrar mais algumas pessoas que estão por aqui. A gente pede desculpa a tantas outras pessoas que não deu tempo de registrar. E Rodrigo, prepare rapidinho aí o sorteio. Nós temos aqui Sinária David Pessoa, poeta André Santos, grande repentista da região de Tabira, jovem, da camada jovem boa, Jadson Rafael, Isaías Moura, poeta Matuto, Jailton Poeta, Vera, Mari Almeida, Jadson, o irmão Pedro. Temos aqui Anatólia Marques, José Josias Torres, Tamires Araújo, Torres José, Kelvin Luan,
Rico Alves, acho que talvez ele seja de Imaculada Paraíba, Doutor Camilo, temos Damião Freire Rodrigues, temos ainda aqui Mário Deus, Ricardo Cledson, Silene Maria, talvez seja de Altinho, grande apologista de cantoria, Maria José da Silva, Renato Emanuel e Rafa Oliveira, e tantas outras pessoas que estão nos acompanhando, além do poeta Reginaldo. Nós já estamos quase nas nossas considerações finais. Eu gostaria que Gênesis só acrescentasse mais alguma coisa que não foi perguntado, que não foi falado, que ele acha de importante para esse nosso bate-papo cultural, que é toda terça-feira aqui no Instagram, às 20 horas. Eu queria parabenizar você, Rogério, né, pela iniciativa, pela forma diferenciada de conduzir. E, assim, esse olhar, né, de vanguarda que você tem. Eu confesso, primeiro contato que eu tive com a cantoria foi através da televisão, através do seu programa, né, do programa Cantoria na TV. Então, pelo menos aqui na região, eu acredito que você foi o pioneiro, né, em levar a cantoria mais longe, né? Tanto é que hoje, quando se fala de cantoria, em Caruaru sempre se menciona o nome de Rogério Menezes, né? Principalmente por aqueles que não conhecem, que não acompanham, que não é o público da cantoria, né? Então tem essa referência. E agora também na internet, com esse tipo de live tão gostoso, né? Descontraído, rico, né? De informações. Eu só queria parabenizar e agradecer pelo espaço, pela lembrança, pela confiança, né? E dizer que estamos à disposição. Você, para mim, continua sendo o bom menino, o menino de Gessé e de Jacira, que são os pais que... Jacira, muita amiga minha, o seu pai, infelizmente, há um tempo atrás, aí, teve que fazer a passagem para a grande viagem, deixou muita saudade, sempre foi muito amigo meu, e acho que você acompanhou na TV, porque eles assistiram em casa, além de fãs, eram meus amigos também, muita saudade de Gessé. E você, meu querido presidente, quer acrescentar mais alguma coisa? Só parabéns. Sobre a academia, sobre você, sobre... O que quiser, fica à vontade. Uma pergunta aqui de Luca. Ele perguntou quantas cadeiras tinha na Academia Caruaruense de Literatura de Cordel. Nós temos 30 cadeiras. Das 30, 25 estão ocupadas, sendo 7 poetas de cidades circunvizinhas e os demais aqui da cidade de Caruaru. E muito em breve vamos estar aí preenchendo as 30, se Deus quiser, fortalecendo ainda mais nossa academia. Parabenizar o poeta, que coisa tão boa, e dizer, Gênesis deve ter sentido isso também, além dessa grande capacidade de conduzir a live, que voou, a gente nem percebe a hora passar, durante a semana, toda a produção da live, esse cuidado de estar entrando em contato conosco, pegando as informações, alinhando todo esse processo, não é apenas aquela ideia, vamos fazer uma live e aparece lá no dia e tchau. Não, tudo muito bem organizado. Nós que somos professores, a gente tem essa questão do perfeccionismo, de ajeitar as coisas, tudo muito alinhado. Então, estou satisfeitíssimo. Parabéns, poeta. Coisa boa você fazendo aí esse papo cultural. De fato, enriquece tanto os artistas quanto o público. Tem gente novata aqui na live dizendo que não vai perder mais não, viu, poeta? Então, parabéns. Graças a Deus. E muito obrigado. Lembrar que é toda terça-feira, às 20 horas aqui pelo Instagram. Na próxima terça-feira nós vamos ter um repentista que durante a semana a gente vai anunciar. Eu quero que cada um prepare uma estrofe de qualquer tema que queira aí, ou que tenha um soneto, para a gente encerrar com vocês com uma estrofe de cada um, com a pequena poesia de cada um. Mas antes vamos fazer o sorteio. Está aqui a caixinha do nosso Papo Cultural, com todos os nomes que foram anotados pelo meu produtor, aqui meu assistente, Rodrigo Menezes, daqui balançar. Pega, Rodrigo, colocar uma aqui para tirar aqui um papelzinho aqui, vamos ver aí quem é. O livro de Doge Tabosa, um belíssimo livro de poesias. Tem até aqui na capa uma poesia minha, que ele convidou, eu me senti honrado de participar desse livro dele. Tamires Araújo, peço a Tamires que entre em contato comigo daqui a pouco pelo direto, para a gente
pegar o seu endereço e enviar esse belíssimo livro, esse presente do poeta Jorge Tabosa, que breve vai estar com a gente aqui. Muito obrigado, Gênerson. Sua despedida. Muito obrigado, Rogério, e a Davi Jefferson também, e a todo o povo que vem construindo um sacro império desta arte que é mistério, que vem do dom divinal, da mansão celestial, paraíso que não se erra e que chega até a terra para um papo cultural. Muito obrigado, muito bem, parabéns, aplausos para esse grande poeta, jornalista e gente do bem, em nome de Deus. E você agora, para a sua despedida, meu querido Davi, meu presidente, muito obrigado, foi uma honra estar com vocês aqui. Gratidão, a honra é toda minha, poeta, e para nossa reflexão, esse aqui nasceu ontem, eu disse assim: já vi Chaves um hambúrguer dividir com quem tinha mais dinheiro para comprar, vi por vezes seu Madruga apanhar, mas nenhuma vez o vi retribuir. Vi Clotilde muitas vezes discernir que criança quando brinca muda a cena, seu barriga numa vila tão pequena, com pancadas nela sempre é recebido, não revida, pois já ficou entendido que a vingança mata a alma e envenena. Valeu, presidente! Meu pessoal, meus amigos e amigas, muito obrigado a todos e a todas. Desculpem pelas falhas no início, aqueles nomes que não deu para mencionar, porque o tempo é corrido e a gente tem que aproveitar a importância e o talento dos nossos convidados. Pedir que Deus abençoe a todos e que toda terça-feira, às 20 horas, a gente possa se encontrar para fortalecer e para falar dos nossos poetas, dos nossos artistas, tocadores, sanfoneiros, cantadores, declamadores, cordelistas, homens e mulheres que fazem cada dia mais forte a nossa verdadeira cultura, aquela que nasce do coração, que nasce da alma. Muito grato. Para mim foi uma noite bela, de paz e de alegria, o meu aperto de mão, um beijo no coração. Adeus, até outro dia. Obrigado. Valeu, poeta.